Olá, candidato e candidata. Lembre de ser sempre original, viu? Eu quero sempre marcar uma questão aqui com você. O teu projeto profissional, o teu projeto, esse seu processo de aprovação, ele sempre tem que estar atrelado a que você se torne uma melhor pessoa. Aí, não é uma utopia, ou seja, você precisa ser ético, até para que as nossas instituições públicas tenham pessoas éticas e possa ser ética. Então, se nós trabalhamos hoje para definir o público que vai estar nas nossas instituições públicas, esse é um chamamento muito importante. A limpeza, ela existe assim, as melhores pessoas nas posições certas, porque já existem muitas pessoas erradas nas posições boas. Então, você tem que fazer e tem que transformar esse seu projeto profissional na carreira pública, um projeto assim pautado no seu mérito, que te dignifique e que honre a sua posição dentro da instituição pública. Tá? Nós estamos aqui num módulo, novo módulo, o 43. Vamos ver o que a gente reserva aí para você, né? A imagem que você pensa, que causa, e a imagem que apresenta de fato. Então, eu até fiz essa apresentação inicial, não é? Falando, você será o funcionário público de amanhã. Mas que funcionário? Né? Há de se pensar, que funcionário eu quero ser? Então, trabalhar no hoje, de forma ética, é já estar construindo uma imagem, não é? É você ser visto como alguém ético, ou seja, construir uma imagem positiva a seu respeito, e não só uma imagem que seja uma ficção, que em qualquer vento ela se desfaz. Não, uma imagem forte, sólida. Então, veja bem, a imagem que você pensa que causa, você pode construir uma parede de credibilidade, mas se ela não for verdadeira, e como que ela não seria verdadeira? Se os seus atos não forem condizentes com isso. O que mais existe no nosso mundo, além da exclusão, né? Além dos preconceitos, que são muitos, não é isso? As pessoas precisam se sentir convencidas de que você pode, ou de que você é bom, ou que você é bom tanto quanto elas, ou que você é inteligente. E se você está num caminho meritório de busca de aperfeiçoamento constante, você está construindo uma imagem. Você está dizendo a que veio. Você está mostrando para o grupo do qual você quer pertencer que você pode. E se você pode, preste muita atenção na imagem que você pensa que está causando. Então, muitas vezes você pode até parecer um antipático, uma antipática, diante de algum grupo. Mas comece a refletir, você está contrariando alguns interesses? Você estaria contrariando interesses de quem? Você pode estar construindo uma imagem de bonzinho, de boazinha, mas que bonzinho é esse? É um bonzinho que não faz mal para ninguém? Que bom, é um ser ético. É de boazinha, uma pessoa que não incomoda ninguém? Ótimo, uma pessoa que está cuidando de si mesma. Ou seja, a imagem que você, nesse seu processo de aprovação, precisa gerar, não é aquela imagem que causa. Então, algum candidato possa até pensar que ele tenha que causar nos ambientes em que ele faz parte. Nada disso. Até porque, se ele constrói uma imagem deturpada, ele vai ser percebido também de forma nebulosa. Ou seja, existem muitas pessoas que gostam de falar muito alto, brincar com todo mundo, fazer muita piada, e nessa piada ele, por exemplo, imprime aí uma marca preconceituosa. Ele pode estar ferindo aí
as suscetibilidades, porque nós temos que lembrar que nós estamos nos relacionando. Então, quando ele busca alguns assuntos que vão ferir as suscetibilidades de outros, ele pensa assim, não tem nada, eu não estou nem aí pelos outros. Ou seja, que imagem é essa que você, que está construindo em você uma visão até política de si mesmo e uma visão política do grupo social? Então, quando você estiver também na instituição pública, vai ser muito importante você se ater ao que você é de fato. Que imagem você apresenta de fato? Você tem uma credibilidade real? Você é alguém que desempenha, que atua, que o seu comportamento é coerente com a sua forma de pensar? Porque veja bem, como eu estava dizendo há minutos atrás, o nosso mundo é marcado por contradições, por diferenças, e muitos usam dessas contradições e dessas diferenças até como uma forma de escape, fazendo chacotas, fazendo brincadeiras, dos quais muitas vezes ele tem um discurso, né? O seu discurso teórico é que o discurso, por exemplo, dependendo da área onde ele domina de estudo, e se ele é um estudioso muitas vezes das leis, por exemplo, como que ele poderia, em algum momento, ele tem que respeitar a diversidade, por exemplo, que significa, na sua essência, aceitar as pessoas como elas são. Isso significa que ele vai se trabalhar, construir uma imagem para essa aceitação. O que acontece? Ele, teoricamente, ele fala e estuda sobre isso, mas na sua prática, ele fere plenamente esses princípios. Se ele é, por exemplo, um estudioso de uma outra matéria, né, qualquer que seja o âmbito que você esteja atuando, seja da educação, você imagine você um educador, não é isso? Mas você não ter em você esses elementos que vão ser muito necessários para exercer a sua profissão de docente, de ensino fundamental, que seja, de ensino médio. Se você não tiver um entendimento do desenvolvimento humano, você vai entender que crianças se expressando, brincando, falando alto ou dando risada, seria um desrespeito, quando na verdade elas estão expressando até em razão da faixa etária que elas possuem, em razão do modo como elas atuam. Aquele professor que tem uma marca de muito sisudo, né? Aquele que vai ferrar com todo mundo, eu vou dar uma prova que ninguém sabe, não é? O que ele estaria de fato construindo? Ele pensa que vai causar uma imagem, por exemplo, de força, de imposição, quando na verdade ele vai atrair para ele, né, de fato, uma ideia de superioridade, de que ele é superior e autoritário, de que ele usou um formato, por exemplo, de avaliação do qual eles não vão conseguir fazer, não é? Então, o próprio professor, muitas vezes, ele vai dar vazão a características dele mal resolvidas como uma forma até punitiva no ambiente que ele está. Se ele faz uma prova porque ele quer que todo mundo rode mesmo, para mostrar o quanto eles estão distantes da sabedoria dele, ele não estaria tendo uma imagem aproximada, ou seja, os seus alunos não vão ter nele ou nela, como professora, aquilo que seria devido. Ou seja, existem os maus alunos, é verdade, existem aqueles maus alunos que não vão corresponder porque eles não relacionam com essas imagens. Eles já constroem uma imagem muito negativa de si mesmo e vão ver no docente essa imagem deturpada. Mas aquele docente que está direcionado, por exemplo, a causar uma imagem que seja de fato coerente com aquilo que ele de fato é. Então a sua imagem, ela não poderia ser uma ficção. Passar credibilidade significa que você que se prepara para um cargo,
Se você passar, ai, estou com muito medo, ai, estou tão insegura, ai, não sei nada. Ou seja, você está transmitindo uma imagem do qual as pessoas vão ficar convencidas que de fato você não está preparado. Então, curiosamente, até muitas pessoas que se desqualificam, não é? Ai, eu estou com muito medo. E aí ela chora e fica em desespero, rói as unhas, passa mal, tem piripaque. Elas estão construindo uma imagem no ambiente que elas atuam. Então, quando as pessoas vão trazer a referência do como você está atuando naquele grupo, aí ela acha ruim. O que aquela pessoa está pensando? O que aquele aluno está dizendo? Então, se aquele aluno é arredio, por exemplo, porque esse professor se coloca muito distante dos seus educandos, ele passa a ter uma noção da realidade que já não é mais condizente, ou seja, não haveria aí um processo de sintonia. Então, presta muita atenção, né? O você gerar a sua imagem no ambiente, ela precisa representar com coerência o seu modo de pensar, associado com a sua conduta. Lembrando a você, assim, que nenhum pensamento se constrói sozinho. Você passa a viver no pensamento a partir das suas vivências, a partir das trocas, daquilo que você vive no mundo, vamos chamar assim. E essa vivência no mundo faz você, ou deveria fazer você, refletir. Então, pensar, a reflexão, ela é um processo anterior a qualquer tipo de ação. Então, muitas vezes, aquele indivíduo que pensa que está fazendo uma imagem de otimista, de brincalhão, eu sou muito à vontade, eu gosto de chegar no ambiente e ser muito querido, né? Eu falo com todo mundo, eu vou conversar, eu ponho a mão na pessoa, né? Eu nem conheço, eu já chego pondo a mão, e eu creio que dessa forma eu estou sendo muito simpático. Mas a imagem que você de fato está causando é de ser invasivo, é de ser demasiado, é de ser um chato, uma chata. Então, há que se prestar atenção, por isso que a reflexão é uma aliada sua. Por isso que eu preciso falar disso com você aqui. Você precisa ter na reflexão aquele espaço de autocrítica, de ponderação, onde você observa como é que as pessoas reagem a você, como você pensou que deveria estar fazendo. Você estabelece um diálogo dentro de você. E com isso, você tem uma linha de pensamento. Com essa linha de pensamento, você atua. Quando você vai atuar, se existe resistência das outras pessoas em relação à sua imagem, então é importante você fazer uma autoanálise. Porque se o seu processo é de aperfeiçoamento constante, nenhum problema você fazer revisões. O problema é você cronificar um tipo de imagem, ou seja, você ficar marcado, né, como sendo uma certa pessoa em específico, marcada por algumas características. O fato de você refletir e mudar e transformar as condutas significa que você estaria numa linha muito positiva, muito saudável, porque ainda que nós vamos cometer erros, nós vamos sempre cometer erros. O problema não é esse. O melhor de tudo isso é que você pode falhar. Só que essa insistência na falha vai fazendo uma caricatura da sua personalidade em termos da imagem que você pensa causar, mas que você, de fato, estaria produzindo uma marca, né? Então, aquela pessoa que, por exemplo, evita todo mundo, não conversa com as pessoas, né? Ela imagina que ela está se protegendo. Então, você está se preparando para os seus concursos, para as suas oportunidades, não é isso? E você faz parte de um certo convívio social. Se você
tem uma postura realmente, não, eu vou me fechar porque eu tenho que ficar muito concentrado. Você pensa que através da imagem que você causa, você vai causar seriedade, porque você não fala com ninguém, se coloca de forma muito fechada, não troca palavras com ninguém, nem fala bom dia. Então você imagina que você está concentrando forças, quando na verdade você está de fato sendo visto, e visto como alguém muito arredio, como alguém antissocial. Então, fazer as ponderações, fazer um diálogo interno, é sinal de pessoa que busca o enriquecimento próprio. Então, veja bem, se você construir a sua marca, essa sua identidade, de uma única forma, significa que você não usa da sua criatividade para explorar as novas maneiras de ser e de atuar. É fato que um determinado dia você está mais introspectivo, você não vai conversar muito com algumas pessoas e você vai estar mais centrado, mas não é esse lado crônico, né, que faria você marcar essa identidade. Ao contrário, você cria uma forma de ser positiva e até bem vista pelo público externo quando você é alguém que se modifica, quando você é alguém que aperfeiçoa a sua prática, quando você é alguém que evolui na sua forma de pensar e passa a explorar um novo modo de atuar no ambiente em que você está. Então, essa é um assunto realmente feito para você refletir de que modo você quer ser visto. E esse modo que você está sendo visto, você vai descobrindo à medida em que você percebe a reação das pessoas. É fato que é muito importante, desde já, ter credibilidade. Então, tudo que vier de você, se puder estar coerente com uma linha verdadeira, de que as pessoas possam, muitas vezes, não ter muito acesso a você, mas saber que você é alguém legal, de saber que você é alguém agradável, acessível, de que você é alguém que leva a sério o seu projeto. É diferente de ser visto como alguém antipático. Então comece a perceber que a sua forma de ser, muitas vezes, não está colaborando ou não está retratando a realidade. Então, ficamos por aqui e até breve.